dor dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa. É algo que eu não sei explicar. Conquanto Deus, como vimos semana passada, Jesus tenha as chaves da morte na sua mão, e conquanto seja Ele que chama as pessoas dessa vida para o céu, e consequentemente vá colocar dor nas pessoas que estão ao redor, Deus se comove e sente a nossa dor. A dor que você sente, você não sente sozinho. Diz a Bíblia que Deus sente com você. Mesmo sabendo da dor dos seus filhos, isto não o impede de sofrer com os seus filhos. Jesus chorou, gente, antes da ressurreição. Ele não permitiu que o milagre o tornasse menos humano. Então qual é a lição aqui? Jesus, as Escrituras, a palavra de Deus, não priva a ninguém de chorar a dor do hoje, de lamentar o sofrimento que se está vivendo. Então, como um bom cristão reformado, como um bom cristão que está crescendo em santidade, como uma pessoa madura na fé, o que a gente faz diante do luto? A gente chora. E mais o quê? Mais nada. Mas espera aí. Você é um líder, você é uma pessoa que já tem anos de vida cristã, você é isso, você é aquilo. O que se faz diante do luto? Chora. No luto, nós choramos. Existem situações na vida, e o luto é uma delas, que a única coisa que nós temos que fazer é chorar. Jesus não disse aconselhai os que choram. Jesus disse chorai com os que choram. Chore com as pessoas. Na hora do luto não é hora de aconselhar, não é hora de superar, tem que superar isso. Na hora do luto não é hora de interpretar. Saiba disso. Preciso encontrar sentido em tudo isso que está acontecendo. Espere o luto passar, porque naquele momento ali não dá. No luto é simplesmente momento de quê? De chorar. De lamentar. Jesus não chega ali e diz assim, eu queria chamar os 12 discípulos aqui e fazer um sermão aqui para todo mundo, porque há 4 dias atrás eu disse para eles que a doença de Lázaro era para a glória de Deus. Então eu vou dizer para vocês por que é para a glória de Deus. Por causa disso, Jesus não faz isso, gente. Jesus chora. Na hora do luto não é momento de superar, de interpretar ou de encontrar sentido. Esse é o momento de chorar. O que você tem a dizer sobre isso? Nada. Eu não tenho nada a dizer. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é que eu lamento. Eu lamento profundamente que isto tenha acontecido. Eu lamento profundamente que tenha sido assim. Eu só tenho a lamentar. Jesus nos ensina, gente, que existem situações nas nossas vidas que a gente só lamenta. A gente só lamenta. Como foi bom
papai ter se divorciado de mamãe. Porque se isso não tivesse acontecido, nós não seríamos quem somos. Nós não estaríamos onde estamos. Nós não aprenderíamos o que aprendemos. Um divórcio nunca é bom. Nunca, em hipótese alguma, diga que um divórcio foi bom. O que a gente faz diante de um divórcio? A gente lamenta. Na vida existem coisas que a gente só lamenta. Foi bom, papai, que o senhor não foi promovido. Foi bom que o senhor foi injustiçado, porque assim... Não foi bom. Uma injustiça nunca é boa. Uma injustiça a gente lamenta. A gente não explica, a gente não busca sentido por trás, a gente chora naquele momento ali. Na vida existem coisas que a gente só lamenta. Foi bom que o papai agonizou 3 meses na UTI. Assim mamãe se acostumou com a falta dele. Não foi bom. Mamãe terá o resto da vida para se acostumar com a falta do papai. Existem coisas na vida, irmãos, que a gente só lamenta. Parece que não há nada de bom nelas. Pastor, mas espere um pouquinho. Lá no livro de Gênesis, José foi vendido como escravo para o Egito. E ele disse aos irmãos o seguinte: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. O bem não está embutido no mal que os irmãos fizeram a José. O bem está presente no que Deus fez com o mal que eles fizeram a José. É diferente. Existem coisas na vida que não há nada de bom nelas. O mal continuará sendo mal. O ruim continuará sendo ruim. O nefasto continuará sendo nefasto. O lamentável continuará sendo lamentável. Então existem momentos na vida que é momento de fazer o quê? De lamentar, de chorar. E o luto é um momento de chorar. Quando você viver um luto na sua casa, quando você perder alguém que você ama, saiba que há um tempo, até as coisas voltarem ao normal. Não pule, viva-as, encare-as, dia a dia, mesmo que encará-las traga lágrimas aos seus olhos. Quando Davi recebeu a notícia da morte de Saul e de Jonatas, diz o texto seguinte: lamentou profundamente que Saul e Jonatas tombaram no campo de batalha. Olha que coisa interessante. Davi, ele não racionaliza. Davi não explica, Davi não justifica, Davi não encontra um propósito por trás. Davi não diz assim: foi bom que Saul tombou no campo de batalha, porque assim eu chego mais cedo ao trono que é meu. Davi não diz isso, Davi lamenta. Foi bom que Saul morreu, porque aquele que me perseguia com um ódio mortal, agora não vai ficar mais no meu encalço. E eu estou livre desse assassino. Davi simplesmente disse: eu lamento profundamente que Saul tenha tombado no campo de batalha.
E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Qual é o título da mensagem de hoje? Você ir embora para sua casa. Qual é o resumo do que a gente está ouvindo aqui hoje? E que você pode guardar no seu coração, para quando você viver um tempo de luto. Respeite o tempo de chorar. Diante da dor, diante do luto, diante da morte, diante da tragédia, não mascare as suas dores. Não invernize as suas tragédias. Não evite dar nome de mal ao mal que lhe aconteceu. Lamente. Se preciso for, grite o seu lamento. Porque quando a gente grita, a gente está pedindo ajuda. Não salte, não pule o dia de lamentar. Agostinho, ele diz no seu livro Confissões: as lágrimas, elas descem e eu as deixo fluir como convém, fazendo delas uma almofada para o meu coração. E nesta almofada eu encontro descanso. Temos que chorar, irmãos. As nossas dores, as nossas angústias, o nosso luto. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Certamente que a Bíblia que nos ensina a viver o tempo de luto, ela também nos ensina a superar o tempo do luto. A Bíblia não diz que nós devemos viver o luto enquanto aqui existirmos. Chegará um tempo, se você não invernizar as suas feridas e não mascarar as suas dores, chegará um tempo em que o Espírito Santo de Deus, trabalhando no seu coração, vai lhe possibilitar, como disse há pouco, iniciar um novo ciclo na sua vida. E quando esse dia chegar, quando esse momento de vitória sobre o luto chegar na sua vida, quando você for capaz de pensar na morte, sem que a morte daquela pessoa te leve às lágrimas, volte a esse capítulo de João. Você vai estar lá no luto e vai lembrar: eu lembro que o pastor Davi, há 4 anos atrás, falou sobre respeitar o tempo de chorar, sobre viver o luto, e ele pregou na ressurreição de Lázaro. Aí você vai procurar, acha João 11, começa a ler, está aqui, ó, Jesus chorou. Aí você vai e chora. Mas aí o tempo continua passando, e no momento em que você conseguir vencer o luto, volte novamente a João 11 e leia o que está escrito no verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá.
Que promessa fantástica. Que palavras maravilhosas essas de Jesus. E depois que você ler este verso, cante aquele hino que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo estar. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então, terei vitória, e eu verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Que Deus nos ajude a, no momento do luto, nos agarrarmos nessas verdades e nessas promessas, para que a nossa dor seja um pouco mais amenizada, para que o nosso fardo não seja tão pesado de carregar. Não mascare as suas dores, não invernize os seus sofrimentos. Chore. Jesus chorou, e Ele nos convida e Ele nos ensina a chorar as nossas dores, porque é através do choro que nós as vencemos. Amém.